Você já parou para pensar se o que está vivendo agora é apenas coincidência ou um sinal claro de que Deus está te abençoando? Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, dizia que tudo começa na mente, mas só prospera quando está alinhado com um propósito maior. Ele acreditava que as verdadeiras bênçãos da vida surgem quando você age com fé, determinação e obediência, e a Bíblia confirma isso. Em Provérbios lemos que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10:22. Mas como identificar quando essa bênção chegou? Neste vídeo, você vai descobrir 5 sinais claros de que Deus está agindo na sua vida. E talvez, ao escutar cada um deles, você perceba que já está vivendo essa transformação, mesmo que ainda não tenha reconhecido. Antes de começarmos, quero te fazer um convite. Comente aqui embaixo qual foi o momento da sua vida em que você sentiu, com toda certeza, que Deus estava presente. Seu testemunho pode inspirar outras pessoas a reconhecerem os sinais que elas também estão recebendo. Se você ainda não sentiu isso, tudo bem. Talvez ao final desse vídeo, você perceba que a bênção já começou a agir, de forma silenciosa, mas poderosa. Antes de continuar, se você quer acelerar sua jornada rumo à prosperidade, em todas as áreas da vida, precisa conhecer o Mapa da Prosperidade. É um programa completo, com treinamentos, estratégias, apostilas, planilhas e um plano de ação claro para transformar sua vida ainda este ano. E o melhor, custa menos que uma pizza. Milhares de pessoas já estão aplicando esse método e colhendo resultados extraordinários. O link está no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada antes que ele saia do ar. Agora, vamos continuar com o conteúdo. Capítulo 1. Paz interior em meio ao caos. Existe um tipo de paz que o mundo não consegue entender. Ela não depende das circunstâncias, do saldo na conta bancária, da opinião das pessoas ou mesmo do cenário político. É uma paz silenciosa, mas poderosa. E ela é um dos primeiros sinais de que Deus está te abençoando. Napoleon Hill acreditava que o sucesso verdadeiro só poderia florescer em uma mente equilibrada. Ele dizia que o primeiro passo para a realização era a calma interior, porque só assim conseguimos tomar decisões com clareza. E essa calma, segundo Hill, nasce da fé. Não uma fé religiosa no sentido estrito, mas uma confiança profunda em que existe algo maior guiando os nossos passos. Esse conceito se conecta perfeitamente com o que está escrito na Bíblia, em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz excede o entendimento porque não faz sentido racional. Enquanto outros desesperam-se diante das crises, você começa a sentir um tipo de tranquilidade que não se explica, apenas se vive. Não é conformismo, é confiança. Quando Deus começa a operar na sua vida, uma das primeiras transformações é dentro de você. Você pode ainda não ter recebido o milagre exterior, mas dentro do seu coração, tudo já começou a mudar. A ansiedade perde força. A urgência de controlar tudo desaparece. E no lugar disso vem uma certeza tranquila. Vai dar certo. E aqui está o ponto mais interessante. Essa paz não aparece quando tudo está bem. Ela surge no meio da batalha. Quando você está enfrentando problemas, dívidas, traições, portas fechadas, e mesmo assim dentro de você, algo diz: continue, confie, espere. Napoleon Hill chamaria isso de intuição espiritual. Aquela voz interna que não grita, mas sussurra, e quando você a escuta, tudo começa a fazer sentido. Segundo ele, as pessoas mais bem-sucedidas que conheceu tinham essa característica, uma serenidade inabalável diante dos desafios. Se você está vivendo um momento difícil, mas sente paz, atenção. Isso é um sinal. Deus está dizendo que Ele já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Não ignore isso. Essa paz não é fraqueza, é força, é proteção, é orientação. Talvez você esteja começando a reconhecer esse sinal agora.
Talvez já tenha sentido isso antes, mas não soube nomear. O importante é perceber. Quando Deus te abençoa, a primeira mudança não acontece ao seu redor, mas dentro de você. E quando essa paz chega, prepare-se. Outras bênçãos virão logo em seguida. Capítulo 2. Oportunidades inesperadas e portas que se abrem. Um dos sinais mais evidentes de que Deus está te abençoando é quando portas começam a se abrir diante de você. Portas que você nem sabia que existiam. São aquelas oportunidades que surgem sem explicação lógica, que não vieram de um esforço humano direto, mas parecem encaixar-se perfeitamente com aquilo que você mais precisa ou sonha. E isso não é coincidência. É providência. Napoleon Hill dizia que uma mente que sabe o que quer atrai o que precisa. Mas ele também alertava que as oportunidades verdadeiras nem sempre são aquelas que desejamos com pressa, e sim as que aparecem no tempo certo. O tempo que só Deus conhece. O universo responde ao foco sim, mas a bênção divina vai além. Ela alinha o seu esforço com o momento ideal. A Bíblia nos dá uma afirmação poderosa em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Essa promessa não depende de currículo, contatos ou posição social. Quando Deus decide te abençoar, Ele faz caminhos onde antes só havia paredes. Ele envia pessoas que acreditam em você, apresenta ideias que transformam sua realidade e derruba barreiras que antes pareciam intransponíveis. Talvez você já tenha vivido isso. Uma proposta de trabalho que apareceu de forma repentina, um convite inesperado, um cliente que chegou sem divulgação, um livramento justo quando você achava que tudo estava perdido. Quando essas situações acontecem com naturalidade, fluidez e propósito, entenda. Não é sorte, é um sinal. Hill afirmava que os indivíduos mais realizados que ele conheceu tinham uma característica em comum. Eles estavam prontos para reconhecer e aproveitar as oportunidades quando elas surgiam. Mas mais do que isso, eles sabiam que essas portas não se abriam apenas por mérito próprio. Havia algo maior conduzindo tudo. A bênção de Deus não é apenas espiritual, ela é também prática. Ela se manifesta no cotidiano, nas decisões certas, nas conexões humanas, nas ideias criativas que mudam seu rumo. Quando você sente que, mesmo sem ter feito força, tudo começa a se encaixar, isso é Deus trabalhando nos bastidores. E um detalhe importante: nem toda porta aberta é bênção, e nem toda porta fechada é castigo. Algumas portas se fecham para te proteger, outras se abrem para te impulsionar. O discernimento para reconhecer a diferença também é parte da bênção. Se você está vivendo uma fase em que as coisas estão começando a acontecer, sem que você force, manipule ou implore, observe com atenção. Isso pode ser o segundo grande sinal de que Deus está te abençoando. E lembre-se, quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Capítulo 3. Crescimento interior acelerado. Um dos sinais mais profundos, e muitas vezes ignorados, de que Deus está agindo em sua vida, é o crescimento interior. Não se trata apenas de aprender lições, mas de amadurecer em um ritmo incomum. Situações que antes te desestabilizavam passam a ser enfrentadas com discernimento. Reações impulsivas cedem lugar à sabedoria. Isso não é apenas fruto da experiência, é transformação divina. Napoleon Hill defendia que o sucesso verdadeiro exige um crescimento proporcional entre o que ele chamava de riqueza exterior e a riqueza interior. Para ele era impossível sustentar conquistas materiais sem desenvolver simultaneamente virtudes como autodisciplina, fé, gratidão e resiliência. O que ele talvez chamasse de desenvolvimento do caráter, as Escrituras chamam de fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a Bíblia descreve esse fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando Deus começa a te abençoar, Ele primeiro fortalece quem você é, antes de entregar o que você quer.
Isso acontece porque a bênção verdadeira exige estrutura para ser sustentada. Não é incomum que, no início desse processo, você enfrente provações. Mas ao invés de se destruir, você começa a se construir por dentro. Você deixa de buscar apenas respostas e passa a desenvolver paciência. Você começa a ouvir mais do que fala. A culpa cede espaço à responsabilidade. A vitimização é substituída pela maturidade. Essas mudanças não vêm da noite para o dia, mas quando elas começam a surgir espontaneamente, você está diante de um sinal claro. Deus está te preparando para algo maior. Napoleon Hill dizia que o fracasso é muitas vezes o disfarce temporário de uma bênção. E ele estava certo. O crescimento interior acelerado quase sempre ocorre depois de uma queda, uma crise, uma perda. Quando tudo desmorona ao seu redor, mas por dentro você sente que está ficando mais forte. Esse é o milagre invisível que antecede os milagres visíveis. O mais importante nesse estágio é perceber que esse crescimento não vem apenas de livros, cursos ou conselhos. Ele vem de uma intervenção divina, uma espécie de aceleração no seu desenvolvimento. Coisas que você demoraria anos para entender, agora você compreende em semanas. Ciclos emocionais que se repetiam são encerrados. Você aprende a dizer não sem culpa. Começa a escolher com mais sabedoria quem caminha ao seu lado. E sabe por quê? Porque Deus não entrega uma colheita valiosa a um solo despreparado. Ele cultiva primeiro o seu interior, para depois derramar as bênçãos externas. Esse crescimento interior é o terceiro grande sinal. Você está sendo capacitado para aquilo que pediu. Reconhecer esse processo é essencial, porque quanto mais você cresce por dentro, mais apto estará para manter e multiplicar as bênçãos que vêm por fora. Capítulo 4. Afastamento de pessoas que não te fazem bem. Muitas vezes, a ação de Deus não se manifesta apenas pela chegada de algo ou alguém, mas pela remoção. E esse é um dos sinais mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais significativos de que Ele está te abençoando. Certas pessoas começam a se afastar. Relacionamentos que pareciam firmes se rompem. Laços são cortados. E embora isso no início doa ou confunda, com o tempo você percebe, foi livramento. Napoleon Hill alertava que as pessoas com quem você convive têm um impacto direto nos seus resultados. Ele chamava isso de grupo de influência dominante. Segundo ele, ninguém progride se estiver cercado de vozes negativas, invejosas ou desmotivadoras. E por isso, o primeiro passo para o sucesso, muitas vezes, é mudar o ambiente emocional e mental ao seu redor. A Bíblia reforça essa ideia com clareza em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Quando Deus começa a agir na sua vida, Ele não apenas te aproxima de novas oportunidades, mas te protege de antigos perigos. Isso inclui amizades tóxicas, relacionamentos desequilibrados, parcerias interesseiras e até mesmo familiares que, por inveja ou controle, impedem o seu crescimento. E essa proteção muitas vezes acontece sem explicação. As pessoas simplesmente se afastam. Pode parecer abandono, mas é alinhamento. Deus está limpando o terreno. Ele tira o que não serve mais para dar espaço ao que vai sustentar o novo ciclo. E aqui está o segredo. Quanto maior o que está por vir, mais profunda é a limpeza que ele faz. Muitos ignoram esse sinal por causa do apego, mas o crescimento exige espaço. E não há como subir carregando todos à sua volta. Alguns não querem crescer com você. Outros não suportam ver você crescer. E outros ainda estavam apenas cumprindo um papel temporário na sua história. Hill dizia que o progresso exige foco. E o foco depende da sua capacidade de eliminar distrações. Pessoas erradas são distrações disfarçadas de afeto. Quando Deus começa a remover essas influências, é porque Ele está te preparando para receber conexões mais alinhadas, relacionamentos mais saudáveis e parcerias que te impulsionam em vez de te frear. É normal sentir dor nesse processo, mas não confunda dor com perda.
Às vezes, a ausência de certas pessoas é a maior das bênçãos. Se você está percebendo que está cada vez mais seletivo, que prefere a paz à companhia, que se sente mais leve com menos gente, esse é o quarto sinal. Deus está organizando o seu círculo. E esse é um passo essencial antes de te entregar coisas grandes. Capítulo 5. Desejo incontrolável de mudar de vida. Um dos sinais mais impactantes de que Deus está te abençoando é o surgimento de um desejo intenso, quase incontrolável de mudar de vida. Não se trata apenas de querer melhorias materiais ou de sonhar com um futuro melhor, mas de uma insatisfação santa que nasce dentro de você, te empurrando para uma transformação verdadeira. Esse desejo não vem do ego, da vaidade ou da comparação com os outros. Ele vem de uma percepção íntima de que você nasceu para mais e de que há algo muito maior reservado para a sua jornada. Você começa a olhar para a sua rotina com novos olhos. As distrações perdem o brilho. Os vícios emocionais deixam de fazer sentido. Há uma fome por crescimento, por propósito, por alinhamento com a vontade de Deus. É como se algo despertasse em você. E esse algo não pode ser ignorado. A Bíblia descreve esse processo em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, quando Deus começa a te abençoar, Ele primeiro planta em você o desejo de mudar. E esse desejo é a prova de que Ele já começou a agir. É um impulso interno que não vem da lógica, mas da fé. Você sente que não pode mais viver como antes. Algo dentro de você te chama para um novo nível, mesmo que você ainda não consiga explicar ou entender completamente. Napoleon Hill dizia que todo sucesso começa com um desejo ardente, mas a diferença entre o desejo comum e o desejo divino é que este último não busca apenas conquistas externas. Ele quer transformar quem você é por dentro. E essa é a base da verdadeira prosperidade. Mudar de dentro para fora. Muitas pessoas resistem a esse impulso. Sentem que algo está incomodando, mas tentam calar a voz. Voltam para velhos hábitos. Permanecem em relacionamentos que já não fazem sentido. Evitam tomar decisões difíceis. Mas ignorar esse chamado é desperdiçar uma bênção que já começou. Por isso, se você tem sentido uma inquietação positiva, um cansaço do superficial, um desejo profundo de alinhar sua vida com valores mais elevados, não duvide. Esse é um dos sinais mais claros de que Deus está te preparando para um novo tempo. Você não está ficando estranho. Está ficando mais consciente. Deus está removendo os véus, revelando sua verdadeira identidade, mostrando que há um propósito que vai além da sobrevivência. Você não nasceu para repetir ciclos, nasceu para romper com eles. Esse desejo é a faísca de uma revolução espiritual. E quem honra esse chamado, colhe frutos que vão muito além do que os olhos podem ver. Deus fala conosco de muitas formas. Ele guia, corrige, prepara e abençoa, muitas vezes de modo tão sutil que só percebemos quando olhamos para trás. Mas a verdade é simples e poderosa. Quando Deus está te abençoando, até o silêncio dele é cheio de movimento. Se você se identificou com um ou mais dos sinais que exploramos, paz em meio ao caos, portas que se abrem sem esforço, crescimento interior acelerado, afastamento de pessoas que já não fazem sentido, não ignore isso. Deus está trabalhando. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está organizando tudo nos bastidores. E a sua única tarefa é manter-se firme, vigilante e grato. Napoleon Hill dizia que o sucesso não começa do lado de fora, mas na mente e no espírito. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Toda bênção que vem do alto é construída primeiro dentro de você, para depois se manifestar no mundo material. Deus não entrega promessas a quem não está pronto. Ele treina, molda, testa, e só então confia a você aquilo que pediu. Por isso, se você está passando por uma fase de silêncio, saiba, pode ser o silêncio que antecede o milagre. Se está sendo afastado de algumas pessoas, pode ser proteção.
Se está crescendo por dentro, mesmo sem que nada tenha mudado por fora, pode ter certeza. Você está sendo preparado para algo grande. Não espere que os sinais venham sempre de forma clara. Eles vêm em forma de intuição, de paz, de desconforto diante do que antes parecia normal. Deus não grita, Ele sussurra. E quem está atento, ouve. Quem está em sintonia, entende. E quem está em obediência, colhe os frutos. Agora, uma coisa é certa. Quando a bênção de Deus te alcança, ela não vem pela metade. Ela transforma tudo. Seu ambiente, suas ideias, seus relacionamentos, seu futuro. Você deixa de viver no automático e passa a viver com direção. Deixa de buscar a aprovação dos outros e passa a buscar alinhamento com o que o céu tem reservado para você. Por isso, pare por um instante e olhe para a sua vida. Veja os detalhes, as pequenas mudanças, as decisões recentes, os sentimentos que vêm surgindo. Talvez você já esteja vivendo essa bênção e ainda não tinha percebido. E agora eu quero te ouvir. Qual desses sinais você mais reconhece na sua vida hoje? Deixe aqui nos comentários. Sua experiência pode inspirar alguém que está passando exatamente pelo que você viveu. Vamos criar juntos um espaço de fé, sabedoria e transformação. Porque quando Deus abençoa, Ele não apenas muda sua vida, Ele usa sua vida para mudar o mundo ao seu redor.